Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje recebendo o juiz da 4ª Vara Cível de Guarujá, Dr. Fábio Francisco Taborda. Tudo bom? Tudo bem. Que prazer ter você aqui, que vai nos falar sobre as atualidades do Poder Judiciário e também um pouquinho do direito do consumidor, que às vezes tem os seus direitos, né? Com problemas e tudo, e que a gente precisa de uma ação mais efetiva, não é verdade? É verdade. Agora, doutor, o que falta para que o Poder Judiciário seja mais ágil na prestação de serviços à população? Olha, Mônica, basicamente estrutura. Recentemente, eu vou ilustrar com um exemplo. Recentemente, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou ao governador do estado uma proposta de orçamento para o Poder Judiciário para o exercício de 2011. Essa proposta de orçamento foi cortada pela metade pelo governador Alberto Goldman e agora vai ser enviada à Assembleia Legislativa. Para você ter uma ideia, não se previu qualquer espécie de investimento, de ampliação, de criação de novas varas, de contratação de novos funcionários para o Poder Judiciário. Então, hoje, a nossa realidade, infelizmente, é insuficiente para atender a demanda que a população traz ao nosso conhecimento. Agora, quais são as maiores dificuldades que os magistrados encontram aí no cotidiano forense, né, de vocês? Olha, basicamente eu digo aqui pela Justiça Estadual, né, da qual eu faço parte. Nós sentimos muito a falta de funcionários, de assessores com qualificação jurídica que possam nos ajudar na elaboração de sentenças, na efetivação de pesquisas. Isso nós sentimos muita falta. Hoje o juiz ele trabalha praticamente sozinho, às vezes com auxílio de um único estagiário. Então, eu, por exemplo, no Guarujá, sob minha custódia, eu tenho 8.000 processos. Então, 8.000 processos para um único juiz, sem uma equipe que possa assessorá-lo, fica difícil, né? Agora, uma outra coisa que acontece, é relativamente comum a gente ouvir pessoas dizerem que ganharam um determinado processo, mas aí acabam não recebendo. Por que isso acontece? Olha, um pouco pelas mazelas do sistema, a nossa legislação processual, ela é muito complexa, ela prevê muitos recursos para a parte vencida e um pouco também por essa falta de estrutura que eu te mencionei. Muitas vezes a pessoa consegue ter o direito consagrado pelo juiz em primeiro grau, a outra parte recorre, o tribunal confirma a sentença, mas entre o julgamento em primeiro grau, o julgamento em segundo grau e o início da fase de execução, que é aquela fase em que o sujeito vai efetivar a sentença, decorrem aí 2, 3, 4 anos. Nesse meio tempo, o devedor, a empresa pode ter acabado, a pessoa pode ter ficado insolvente, pode ter perdido seus bens, e aí você fica sem ter mecanismos para executar essa sentença. Se nós conseguirmos abreviar todo esse trâmite, com mais estrutura, com mais funcionários, com mais capacidade de prestação de um serviço melhor, nós vamos cada vez menos escutar essa frase: ah, eu ganhei, mas não levei. Certo. Agora, hoje em dia, nós temos uma série de meios alternativos para a solução de conflitos, como a arbitragem, a conciliação, a mediação, não é? Qual é a importância dessas soluções? Olha, são essenciais, eu diria, porque todos esses meios alternativos de solução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem, eles desafogam o Poder Judiciário. Nós vivemos hoje numa situação que não era comum há tempos atrás. Hoje nós temos uma sociedade de massa, uma sociedade baseada no consumo. Há 20 anos atrás nós não tínhamos operadoras de telefonia de celular, nós não tínhamos operadoras de televisão a cabo. São serviços que foram colocados à disposição do consumidor em massa. E isso gera muita litigiosidade entre consumidores e essas operadoras de TV a cabo, de telefonia, mesmo serviços bancários. E isso dificulta, nós temos muita demanda e aí acaba havendo essa dificuldade. Agora, então, como resolver uma coisa dessa, né? Eu sempre fiquei curiosa, né? Como é que funciona o processo de julgamento de um juiz? Porque às vezes são volumes e volumes. O juiz lê tudo? Como que é isso? Não, lógico que nós procuramos ler tudo. Mas aí, eu falo isso como também professor universitário aqui da Santa Cecília, eu digo isso sempre aos meus alunos. Hoje nós estamos numa
era que nós precisamos simplificar as coisas. Se o advogado escreve muito, o juiz, obviamente, que não vai conseguir ler tudo. Ele vai tentar filtrar aquilo que é mais importante. Hoje nós precisamos cada vez mais de concisão, de clareza, de objetividade. Eu costumo dizer aos meus alunos, se vocês forem fazer uma petição inicial, a menos que seja um caso excepcional, escrevam no máximo 4, 5 laudas, porque isso é mais do que suficiente para que o juiz compreenda o que está acontecendo e dê a solução. O juiz conhece o direito, ele não precisa ser ensinado pelo advogado. O que o juiz precisa saber é do fato. E muitas vezes o advogado se perde tentando dissertar sobre teses jurídicas que já são consagradas, que já são conhecidas no meio jurídico, acadêmico, e deixa de se concentrar no fato, não narra exatamente o que aconteceu. Entendi. E aí fica a nossa dificuldade. Agora, processos volumosos, com muitos documentos, nós sabemos que muitos documentos são inúteis. E com a prática a gente já sabe chegar no ponto, né? Naquilo que realmente interessa. Já falamos mais